Sacerdote em favor dos seres humanos. Nós temos em Hebreus uma clara explicação do apóstolo Paulo, inspirado por Deus, sobre o que é realmente ser um sacerdote, a dedicação, a missão e como ele executava a sua missão. Está lá em Hebreus capítulo 5, verso 1 a 10. O título da nossa lição é esse, Sacerdote em favor do ser humano. Mas eu entendo que é em favor do universo. É uma oblação universal. É Jesus se dando em favor de todos nesse planeta e nos planetas até mesmo para os anjos e até mesmo para Deus, porque ele diz que foi apresentar o seu sacrifício para Deus. E assim, anjos contemplaram o amor e distinguiram os atos de Lúcifer dos atos do nosso Senhor Jesus, vendo claramente a diferença entre um e o outro. O nosso Jesus brilha, é o autor da luz. O outro é aquele que trata-se do vagalume, aquele ser desprezível que é o pai da mentira e que não traz qualquer oferenda, qualquer oblação, mas simplesmente a promessa falaciosa, a destruição. Vamos observar em Hebreus capítulo 5, verso 1, já ao começo, todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-lo em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Portanto, a função de um sacerdote, seja ele o pai de família, seja ele uma pessoa que representa a Deus diante dos homens num templo, numa determinada comunidade, a missão é representá-lo em questões relacionadas com Deus, apresentando ofertas e sacrifícios que são trazidos pelo povo. Ali então eram apresentadas as pessoas doentes, os leprosos, para que pudessem ter a devida atenção. As casas que estavam contaminadas também recebiam a atenção do nosso Senhor, o representante diante de Deus. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam. Esse verso foi muito confortante para mim, porque frequentemente nos desviamos do caminho do Senhor, mas Jesus é capaz de se compadecer. Não foi assim com os sacerdotes. Eles se achavam os doutores na lei, se achavam aquelas pessoas capazes de distinguir o bem e o mal, os bons e os maus, e trazer condenação, apedrejar, crucificaram Jesus, porque fizeram um falso juízo. Então os sacerdotes perderam a sensibilidade, não sabiam mais distinguir qual era a sua perfeita missão de intercessão, de amar, de empatia. Tornaram-se grandes perversos, psicopatas, preocupados com os vendilhões do templo aos quais Jesus repreendeu, com o lucro. Mas a missão ainda está aqui. Ele é capaz de se compadecer, condoer, de ter empatia dos que não têm conhecimento. Se você não tem conhecimento, diz a Bíblia em Salomão, peça a Deus que dá e dá em abundância, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. O sacerdote está sujeito à fraqueza. E o nosso Senhor Jesus estava sujeito à fraqueza? Claro que sim, porque senão Satanás não haveria de tê-lo tentado, ele não haveria de ser um ser humano, ele não teria vantagem em vencer o mal, porque onde o ser humano, Adão, Eva, todos nós pecamos, ele, ser humano, Jesus, venceu como ser humano. Lógico que é um ser humano especial, ele se fez carne e habitou entre nós, ele é carne e sangue como nós, ele viveu entre nós não apenas para mostrar como se deve fazer, mas para a missão de derramar o seu sangue e por meio do seu sangue esse sacrifício, que antes era o sangue da ovelhinha que o sacerdote cortava ali o pescoço e derramava o sangue diante do altar. Agora era o próprio Jesus quem derramava o seu sangue sobre o altar. A decisão foi daquele homem que estava suando sangue diante dessa tarefa, vendo multidões se perderem a desdém do sacrifício que ele estava fazendo. E Satanás esculpindo na sua mente, na mente de Jesus. Olha, quanta gente vai se perder, não vale a pena. Lembra o que ele falou no deserto? Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Mas Jesus obedeceu ao Pai e assim agradou o sacrifício. Esse é o papel do sacerdote, oferecer o sacrifício. O sacerdote pecador não podia oferecer mais do que a ovelha que representava
Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o nosso sacerdote. Assim, ele é nosso exemplo. Ele é capaz de compadecer-se dos que não têm conhecimento e se desviam. Daqueles que se desviam também, aqueles que conhecem a palavra de Deus, mas que se desviam, se desviaram, são alvo e objeto do sacrifício de Jesus. Mas não apenas da morte e sacrifício, mas da sua vida atual, da sua intercessão diante do universo a nosso favor. Ele é capaz de se compadecer dos que se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Veja, não é uma invenção. Jesus estava sujeito à fraqueza, o sacerdote está sujeito à fraqueza, mas ele foi incorruptível. Por isso, ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ali, então, a missão sacerdotal estava completa. Ele tinha que primeiro receber o perdão para depois dar. Mas Jesus, para depois interceder pelo perdão do outro. Mas Jesus não tinha do que pedir perdão. Ele teve uma vida perfeita. Ninguém toma esta honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato foi Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: Tu és meu filho e hoje te gerei. E diz no outro lugar: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E aqui nós vemos mais adiante a continuação sobre Melquisedeque. Durante os seus dias da vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas. Primeira coisa, ele cumpriu o sacerdócio, oferecendo orações e súplicas. Por quem? Em alta voz e com lágrimas. Ali estava a empatia, a condolência. Jesus sentindo a dor pelo pecado do outro e suplicando a Deus. Foi por você também. Ali ele verteu o sangue e clamou. Nós vemos no outro lugar na Bíblia que o Espírito Santo também, com gemidos, intercede por nós. E que o próprio Deus também nos amou e também derrama os seus sentimentos em nosso favor. Ele enviou o seu próprio Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É uma ação conjunta de Elohim, Deus plural, agindo em favor de um único ser humano, esse pecador que sou eu. E você, meu amigo, também pode ser alvo. Você foi alvo. Você pode ser beneficiado com essa intercessão. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Ouvido por causa da submissão. Submissão a quê? O Deus eterno, Jesus Cristo, veio a essa terra e aprendeu a submissão. Aquele que comandava anjos e todo o universo agora estava obediente a Pai, Mãe e ao Deus dos céus. Aqui na terra, ele em sofrimento aprendeu a obediência. Vamos ver adiante por este fato. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Jesus também sofreu. Nós temos sofrimento e às vezes pensamos que o sofrimento vem do maligno. Mas muitas vezes nós estamos tendo sofrimento por conta de que Deus quer mudar nossa compreensão, as nossas atitudes. Veja o que Jesus disse no livro Revelação de Jesus Cristo aos Santos dos Últimos Dias, o livro do Apocalipse, no capítulo 3. E aqui vamos ler então o verso 19. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Então Deus nos repreende e disciplina porque nos ama. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Sem enxergar as consequências, muitas vezes fica difícil a obediência. É preciso haver uma lei. Não há condenação sem a existência anterior de uma lei que preveja aquele crime. Também Deus é assim. Ele envia a lei para nos mostrar onde estamos errando, como devemos mudar, e a repreensão vem nos chamando, nos clamando e às vezes nos atordoando, atormentando, até que a salvação bata à sua porta com a mudança de comportamento. E uma vez aperfeiçoado, verso 9 do capítulo 5 de Hebreus, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. É graça ou é obediência? É fonte de salvação que vem pela graça. Mediante a fé, nós nos tornamos obedientes. Podemos trocar essas três palavras de lugar constantemente e elas vão formar um triângulo
perfeito. Eu obedeço porque tenho fé e tenho a graça. Eu tenho a graça porque tenho fé e porque obedeço. Eu obedeço porque tenho fé e tenho a graça. Três coisas que caminham juntas e não é possível dissociá-las. Hebreus capítulo 5, verso 3 nos explica: por isso, ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo, o sacerdote. Mas Jesus não tinha pecados, portanto, seu sacrifício foi perfeito. Ele sacrificou-se por todos nós. Se nós compararmos isso com o que está no verso 4, capítulo 4, verso 15, nós vamos ler: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então o sacerdote oferecia sacrifícios por si mesmo, para depois oferecer pelos outros. Mas Jesus tinha compadecência, ele se compadecia e não tinha pecado, ele podia oferecer por nós em plena santidade. E no capítulo 7, verso 26 até o verso 28, aqui vamos então 7, 26 até 28. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo e inculpável, puro, separado dos pecadores, portanto santo, né? Exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício os dias, dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele os fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constitui sumos sacerdotes os homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. O sacrifício é perfeito porque ele foi obediente, nele não se achou corrupção, pecado, e ele é perfeito para nos salvar. O seu sangue é o que substitui o meu. A Bíblia diz que o sangue nele está a vida. E o sangue de Jesus derramado na cruz foi derramado por toda essa terra. Quando foi dito a Caim: o sangue do teu irmão clama da terra, Jesus estava conversando com Caim e Caim falou: agora qualquer um que me vê vai me matar. Mas o sangue de Jesus foi derramado na terra. O sangue reclamado do pecador é o sangue que Jesus verteu na cruz, escorreu pela cruz até o chão. E, portanto, o meu pecado, que a terra, Satanás, reclama para me condenar, foi substituído pelo sangue do Cordeiro de Deus, o Filho Santo de nosso Senhor Jesus. Eu fico todo arrepiado para pensar que o nosso Senhor Jesus purifica-nos do pecado. É o hisopo, é a essência que era lançada junto ao sangue e então não tinha mau cheiro. O pecado não mal cheirava diante de Deus, não maculava o templo. Pelo contrário, se o pecado era lançado diante de Deus, em vez de vir do Shekinah a condenação, da fonte de onde estava Deus, a condenação, o véu se rompeu, se abriu e a purificação foi completa. Primeiro, aspergindo o sangue de Jesus, ele foi aos céus e falou: eu morri por você. Então Deus aceita o sacrifício, o véu se rasga e agora, como sacerdotes, sumos sacerdotes, podemos adentrar ao templo. Somente o sumo sacerdote podia adentrar ao templo. Mas agora todos nós estamos diante do Pai. Todos nós estamos vestidos com a graça de Deus e obedientes, aperfeiçoamos o nosso sacrifício, percebe? E recebemos a graça e agora aperfeiçoamos a nosso comportamento, a semelhança de Deus, vamos ser novamente mais semelhança de Deus pelo sofrimento no mundo, mas principalmente pelo sofrimento de Jesus na cruz que derramou seu sangue por nós. Então, verso 26 e 28, nós estávamos lendo aqui do capítulo 7, 26 e 28. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia a dia por si mesmo. É um sacrifício único, não precisamos ficar temendo ou pensando que nós devemos ficar constantemente suplicando por um pecado, por um mesmo pecado que já foi perdoado. Hebreus 13, 20. Vitória sobre a morte. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A vitória foi conquistada, como diz Paulo aos Hebreus, no capítulo 13, verso 20.
O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos nosso Senhor Jesus Cristo, os grande pastor das ovelhas, e aperfeiçoe em todo o bem que fazerem a vontade, os que fazerem a vontade dele, e opere em nós o que lhe é agradável mediante Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Quem foi que ressuscitou Jesus? O próprio Deus. Ele tinha poder inerente de si mesmo porque não foi pecador. Ele não deixou de ser Deus. Deus, Elohim, estava presente no momento da ressurreição de Jesus e ali o trouxe da morte como primícia. Ele foi então a primeira obra de salvação própria, ele salvou-se a si mesmo. O fruto da obediência, por isso que eu disse no começo, aqui não é apenas um sacrifício, como diz a nossa lição, um sacerdote em favor dos seres humanos. Porque se ele se transformou em ser humano e vestiu a roupa do ser humano, sofreu o pecado, a influência do pecado, no que tange a tentação, não pecou, venceu. Então, ele estava agora precisando do seu próprio sangue para ressuscitar o homem Jesus. Ali estava presente Deus Jesus com o Pai e com o Espírito Santo. Ali estavam presentes as hostes celestes, os anjos, os seres de outros planetas, vendo Jesus naquela tumba, naquele sepulcro frio. Mas foi ali que a cabeça da serpente foi esmagada naquela cruz, o sangue verteu e a cabeça do mal na minha vida foi exterminado. Eu posso agora ser vencedor em Cristo. Jesus, Deus nos chama pelo sofrimento à obediência, porque se nós obedecermos, não precisamos passar pelo sofrimento, mas recebemos o sangue e o dom gratuito de Deus, a vitória sobre a morte. Hebreus capítulo 5, verso 8, vai nos falar sobre o sofrimento e a obediência. Vai explicar melhor isso que eu estava dizendo. 5, verso 8. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Então, o sofrimento nos traz sentido de obediência, nos mostra que estamos indo num caminho errado. No mundo teremos aflições, nem sempre por culpa nossa, mas às vezes porque outros estão seguindo o perverso, e isso nos traz também sofrimento. Lembre-se que diz Apocalipse capítulo 3, eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Deus castiga para nos trazer a bênção, o livramento do mal, da influência do mal e o perdão dos nossos pecados. Hebreus capítulo 2, 14 a 18, para terminar o nosso programa de hoje. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana para que, por meio da morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Então, quando nós vemos o nosso sofrimento lá naquela cruz, o sofrimento de Jesus, a morte de Jesus, nosso sofrimento foi derramado sobre ele e o sangue dele vertido da cruz trouxe a nossa salvação e a vitória sobre a morte. Então, a libertar-se aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados por medo da morte. Estamos com medo da morte, estamos sujeitos à morte, estamos sujeitos a uma morte eterna, mas não precisamos ter medo, porque o nosso Senhor e Salvador nos livrou da acusação de Satanás dia e noite diante dos concílios celestes, como fazia com Jó. Ele foi lá e disse sobre Jó, quando conversando com Deus, Satanás invade as hostes celestes e diz: eu sou representante da terra, eu usurpei a terra, agora a terra é minha. Conforme ele disse para Jesus, tudo isso me foi dado e posso dar a quem eu quero. E lá nas hostes celestes, ele então fala: tira as bênçãos que você dá para Jó, vai ver que ele blasfema. Mas Jó foi um vencedor porque prefigurava Jesus, o grande vencedor que nos dá vitória. E continua, Hebreus 2, verso 16. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação. Para fazer propiciação, ele precisou ser humano, sentir a tentação, sentir o mal, o sofrimento e compadecer-se. Então ele foi perfeito sacerdote. Jesus foi um perfeito sacerdote pelos pecados do povo. Porque aqui ele fala povo, quer dizer, não é apenas a descendência de Abraão. A descendência de Abraão é um sentido amplo, todo ser humano que obedece, porque que tem fé, o pai da fé, Abraão. Mas a fé de Abraão o levou à obediência. Não foi uma fé platônica, uma fé metafórica, não foi uma fé apenas assim de dizer. Não, ela foi uma fé real a ponto de oferecer o seu próprio filho.
E ali então ele foi salvo pelo sacrifício do Cordeiro, que representava Jesus. Porque tendo em vista o que o mesmo sofreu quando tentado, Jesus foi tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Eu estou sendo socorrido por Jesus em meio à minha tentação. É a palavra de Deus que diz isso. Garante, Jesus garante para nós. Eu venci o mundo. Tem de bom ânimo. Vem e tente com você diariamente para a gente curtir, compartilhar, seguir a programação, fazer com que essa mensagem chegue a muitas pessoas que estão carentes do amor do Pai, sofrendo tentações, provações, o pecado, ignorantes, não sabendo da palavra de Deus, ou desobedientes que caíram em tentação, são alvo do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso grande super sumo sacerdote que está diante de Deus a interceder por mim e por você. Que Deus te abençoe e vamos orar? Pai querido, nós estamos diante de Ti com a Tua palavra para aprender, mas também para atender, para compreender e também para levar adiante a compreensão. Abençoa todos que estão participando, que estão ouvindo a Tua palavra e que estão atentos para sermos repreendidos por palavras e ações e assim estarmos contigo no reino dos céus aprimorado pelo Teu sacrifício. Mostra-nos a Tua luz, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe. Aguardo você amanhã. Venha e entende diariamente com a bênção de Deus e com a graça para todos nós. Que Deus te abençoe e muito.